Você ligado na Botafogo TV, seja muito bem-vindo a mais um Botafogo Podcast. Dessa vez um pouco diferente, porque nós estamos na Botafogo House, isso mesmo, em Venice Beach, Los Angeles, Califórnia. Olha onde a gente chegou, hein, parceiro? E o convidado de hoje, para inaugurar esse primeiro episódio, um podcast, um Pocket Cast, porque é um pouco mais reduzido, eu tô com ele, o maior influencer botafoguense do Brasil, Daniel Brownie. Brownie Fogo ou só Brownie? Como é que eu te chamo? É uma evolução, né? Que é mentira, cara, porque a gente volta a ser Brownie Fogo, né? Sempre que a gente tá envolvido nos assuntos de Botafogo, né? E o mais legal é que a gente volta a ser aquele botafoguense de criança, assim, cara. Quando a gente vai vendo esses banners aqui, né? A gente tá vendo a Botafogo House, inclusive, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando. Cara, não sei, pode ser uma viagem na minha cabeça, mas parece muito aquela entradinha da antiga loja de General Severiano, que tem uma escadinha aqui branca, e aí, pô, eu vou me lembrando da primeira vez que eu fui na loja do Botafogo. Verdade, né? parece. Não parece? Logo que você entra em General ali, que tá à direita, onde era a antiga presidência. Isso, exatamente, onde era a antiga presidência ali, e parece bastante, né, cara? Foi a primeira vez que eu fui na sede do clube, eu fui lembrando, e a gente vai lembrando, porra, cara, né? Cada momento que o Botafogo passou, eu como torcedor, um cara que cobre o clube, você, porra, deve ter passado muitas experiências das mais, né, das diversas possíveis. Pô, cara, pra gente estar nesse momento aqui, conversando nos Estados Unidos, numa Botafogo House, no Mundial, do lado do troféu do Brasileiro e da Libertadores, não dá pra cair a ficha, irmão, não tem como. Não, e isso é Botafogo, né, irmão, assim, tipo... Você pensa, cara, a gente tá nos Estados Unidos jogando o Mundial de Clubes, com a taça da Libertadores e a do Brasileiro do lado, cara. Tipo assim, não dá nem tempo de realizar, né, as coisas só acontecem. É uma montanha-russa muito louca, cara. Espero que agora só pra cima, né? Não, Pelo amor de Deus. Com emoção, mas só pra cima. Exatamente, né? Cara, eu vou começar te perguntando assim, como que começou a tua trajetória, né? Você hoje é uma referência para os torcedores, eu acho que deve até inspirar outros torcedores que querem trabalhar com comunicação e ao mesmo tempo torcer para o clube. Eu acho que a tua geração virou um pouco... Antigamente o jornalismo, as pessoas tinham dificuldade, né, de falar os seus times. E agora a gente já vê uma era onde as pessoas são assumidamente torcedoras, mas ao mesmo tempo comunicadoras. Faz um resumo breve aí da tua história nisso, cara. Cara, assim, na verdade, eu não tinha como não ser apaixonado por futebol e por Botafogo, né? Uma influência muito grande do meu pai e eu me lembro que, assim, essa influência, quando o time ele não tá bem, ela tem que ser um pouco sutil, né? Porque como é que você vai trabalhar esse convencimento, né? Eu lembro que meu pai mostrava o jornal, falava, Daniel, procura aí onde é que tá o Botafogo. E o Botafogo sempre estava lá embaixo. Isso em 2004, o Botafogo estava disputando o rebaixamento, aos poucos ele foi melhorando, agora o time tá um pouquinho mais em cima na tabela. Aí a gente viu os jogos não eram tão bons. E meu pai falou, cara, sabia que esse time aí já foi o melhor do mundo? Eu falei, cara, mas como assim? Eu com 7, 8 anos, ele ia me contando essa história do Garrincha, né? do Newton Santos, né? O quê? Não, ele tava na educação. Exatamente, né? Na educação. E vai, aquela educação quase de grau, né? Pô, vai aumentando a matéria, né? E aí nisso eu fui me fascinando, mano, tipo assim, pelas histórias que o Botafogo proporcionava. Um cara com a perna torta que foi o melhor jogador do mundo, pô, um lateral esquerdo que foi o primeiro a ir pro ataque na história, João Saldanha, Didi, é uma loucura, né? Pô, você pensar que, né, e o que aconteceu para que essas coisas se formassem, né? Então eu comecei a ficar muito entretido, né, quando eu era moleque, assim, era a febre do Ronaldinho, Ronaldo, né? E eu falava de Garrincha, Didi, né? Era uma loucura. Eu tinha, bem botafoguense mesmo. Eu tinha 10 anos, eu já lia livro assim, de Botafogo, sempre gostei muito. Pô, sou criado em Teresópolis, na Granja Comari, então do lado da sede da CBF, sempre tive um carinho muito grande, um amor pela seleção também. Então acabou que futebol e Botafogo sempre tiveram no meu DNA, né? E como você falou, essa questão de não precisar esconder, eu acho que não tinha nem como esconder, né? Eu sempre achei uma besteira, eu acho que a gente durante muito tempo mimou o espectador. Eu acho que isso é uma maneira de você mimar o cara de, não vou contar meu time, porque se eu contar você vai ficar chateado. E não tem que ter chateação, todo mundo tem time, irmão. Todo mundo tem um clube. O cara só chegou até ali porque ele tem um time. Exatamente. Né? A paixão dele pelo time provavelmente despertou esse interesse para ele estar ali, né? Senão não trabalharia com futebol, né? Então é basicamente isso. Só que eu sempre tive o interesse de falar sobre futebol em geral, né? Eu sempre tive meu canal, tem até hoje meu canal que eu falo sobre Botafogo. Direcionado, né? Direcionado, né? Nichado. E que às vezes eu não sou, digamos assim, tão clubista, eu faço uma análise mais razoável, né? A galera fica meio puta, mas, porra, faz parte. E aí eu criei, digamos assim, esse formato, né,
para falar de futebol de um modo geral, em vídeos mais curtos, né? Geralmente com aquela tela verde, né? E contando histórias e mostrando o que está acontecendo no mundo do futebol. Eu trabalho como se eu fosse um amigo do cara que está ali, né, do outro lado do telefone. Né? Pô, cara, você viu aquilo que aconteceu e tal? Então eu tô basicamente todo dia informando, porque eu tenho o prazer de trocar ideia sobre futebol. Isso é o mais importante. E trocar muita ideia sobre o Botafogo, já que o Botafogo, graças a Deus, agora tá em alta, né? Não, esse é um perfil interessante, eu acho que serviu de referência, a gente vê outros influenciadores trabalhando dessa forma, nessa linguagem de falar diretamente, de trocar ideia. Cara, eu queria te perguntar, você tem quantos anos? Eu tenho 28. 28. Você pegou uma transição aí para a era digital, né? Você criança chegou a torcer pro Botafogo sem Twitter, sem Instagram. Exato, né? Era aquele... Comprava um jornal expresso, talvez. Era o Orkut, né, mano? Impresso, desculpa, né? O jornal impresso, era o Orkut. O jornal via o vai e vem lá do lance. É isso, antes de ir pra escola. O Orkut, né? A comunidade do Orkut que sempre pegava fogo, era o comecinho ali, né? E aí eu queria saber de você, como que é ser torcedor do Botafogo na era digital, cara? No Instagram, no Twitter. Pior que eu peguei essa transição, né? Eu sou de 9,6, né? E eu fui crescendo, na verdade, acompanhando, né? O primeiro, eu diria que foi o pioneiro dessa era digital, né, do Botafogo, foi o Zé Folgareiro, né? O Zé foi ele que começou, digamos, a fomentar essa ideia de você... Zé já dava as caras no Orkut? E, cara, eu acho que o Orkut e o Globo Esporte, né? Ele tinha lá a aba dele no Globo Esporte, no site, e ele fazia uma comunicação de torcedor para torcedor que você só via no bar, né? Certo. Torcedor no bar, na arquibancada, né? No sofá da sala, né? Você não tinha essa comunicação de torcedor para torcedor né? Como escritor e leitor, né? Essa comunicação era muito linear em relação a ser um jornalista, um comunicador para o espectador que vai estar lá assistindo. Né? Então, digamos assim, ali as coisas começaram a se movimentar. Né? E aí surge o Instagram, né? Surgem as redes sociais. Meu primeiro trabalho, eu me lembro que eu fazia crônicas, né, mais escritas no YouTube, no YouTube não, perdão, no Facebook. E aí surge o Brownie Fogo, que foi justamente, né, eu crio o perfil, pô, foi até uma sorte muito grande, né? Porque foi semanas, assim, antes do recurso dos stories surgir, né? Então eu olhei para, cara, é um recurso interessante. Aí eu falava todo dia lá, eram 50, 60 stories, trocando ideia de Botafogo. Tracinho pequenininho, todo mundo assistindo e as coisas foram acontecendo. Então a ideia é essa, né? Você se familiarizar. Eu acho que o botafoguense talvez ele pode estar querendo ouvir, né, de vez em quando, né? Ele quer ler uma análise mais séria do jogo, ele vai querer ver uma análise da partida numa mesa redonda depois, mas ele também vai querer ter aquele tete-a-tete informal ali, né, com alguém que está falando, ligando a câmera e apenas desabafando sobre o clube, fazendo uma análise, uma leitura, ou fazendo uma palhaçada, ou falando sério. Então a ideia é bem isso, né? Fazer com que o espectador se sinta meio que familiarizado, assim, com quem você é, com o seu clube, da maneira que você torce e, óbvio, discordando ou concordando. Claro, e o cara quer se sentir identificado também, isso. né? E a gente falando do Botafogo, né? É lógico que a gente vive um grande momento, mas tiveram épocas que o cara ligava a televisão para ver um programa de esporte, quando falava do Botafogo era muito reduzido. Então, eu acho que o mercado de influenciadores alvinegros, ele é muito engajado por isso. Inclusive, meu pai é audiência sua, né? Você sabe, tá sempre na live. Vai ter que ficar segurando ele no comenta, pai, para com isso. Daqui a pouco tava Morani, comentou, falei, caramba, eu falei, pô, não, meu pai. Meu pai, ele é audiência. Tava lá direto na live. E como que é, cara, migrar do Brownie profissional, conversando com o torcedor, obviamente, falando de futebol, né? Desfrutando disso, e o Brownie na arquibancada, xingando, torcendo e cornetando? Cara, é aquilo, cara. Assim, eu tenho essa ideia de eu falar de futebol de forma, né, de modo geral. É lógico que quando a pauta do futebol de modo geral é o Botafogo, a gente tem que ser neutro, a gente tem que analisar as coisas, tem que ver se está certo, se está errado, né, o que de fato está acontecendo naquela temática. Mas foi muito bom eu ter migrado nesse sentido, porque eu me sinto muito mais à vontade para ser o Brownie torcedor ali, na hora de ir na arquibancada, de ir num jogo, de beber minha cerveja, né, de gritar torroco até agora por causa do Botafogo e Seattle, né, do que quando eu tinha que fazer o Brownie Fogo, que eu tinha que ali, né, ter uma certa lucidez para avaliar as coisas, né. E aí isso é interessante, porque às vezes eu diria que eu me divido em dois e não divido, né, porque eu tô ali, de certo modo, né, todos os dias eu tô ali falando sobre futebol. Acabei de gravar um vídeo ali sobre um tema, né,
de futebol nacional, né? E eu tô com a camisa do Botafogo. Né? Você pensa, pô, mas o cara tá com a camisa do Botafogo falando sobre o, sei lá, o Fluminense, sobre o Palmeiras. E, cara, a galera, o público, assim, não liga, porque eles sabem que eu sou Botafogo. Né? E dentro do estádio é isso, cara. Assim, a transformação, ela é outra, cara. Eu diria que tem dia que eu ativo o protocolo, que é o seguinte, é um jogo que eu tô muito tenso, eu vou, tomo meu negocinho, né? Negocinho, sendo generoso, né? Mas vejo o jogo, faço a festa depois do jogo, aí no dia seguinte, bebo a água, assisto o VT da partida e aí depois a gente fala sério. Aí a gente fala sério depois, né? Não dá pra misturar as coisas. E aí esse teu perfil de falar diretamente com o torcedor faz com que os torcedores na arquibancada achem que te conhecem, tipo, chega pra falar. Cara, tipo, total, mano. Né? Moleque, eu acho engraçado que, tipo assim, o cara que me aborda, sei lá, o cara me conhece dos conteúdos gerais de futebol. O cara torce pro São Paulo, o cara torce pro Flamengo, ele torce pro Atlético. Ele me aborda, mas, pô, tranquilo, tá? Porque são vídeos muito curtos, ali não dá pra mostrar mais ou menos quem você é, né, ali naqueles vídeos. O torcedor do Botafogo que me vê, às vezes, fazendo vlog, pô, doidão, daquele jeito que o Botafoguense vive. Acho que tem intimidade. Porra, ele já chega te abraçando, ele te joga pra cima. Certezas, então, irmão. Às vezes que eu ando com certezas, né? O cara, opa, fala, Brownie, beleza? Tô, porra, certeza. Vai, joga o cara no chão, o jeito assim. dele, né? Porque o jeito dele, pronto, ele se familiariza com todo mundo. Escaralhado, pô, isso. Joga ele no chão, foda-se, joga cerveja na cabeça dele. E assim, você tem mais hate ou mais like? Pô, cara, vou te falar, eu acho que depende muito do momento. Que eu acho que o hate, ele não é pra mim. Eu acho que é pro contexto, é pro ambiente. Sim. Eu cansei juro por Deus, eu cansei de fazer amigo. Eu tenho uns, sei lá, 6, 7 amigos que eu me reúno lá no Bar da Loura, na frente ali da Leste Inferior, que eu vou pra jogo, que eu encontro em bar e que eu conheci xingando na internet. Tipo assim, porra, vai pra merda, sou idiota, não entende porra nenhuma. Passa pano, vai pro caralho, você me encontra lá, tu fala essa merda, não sei o que, no dia. 2 semanas depois, o Botafogo ganha 2 joguinhos, tá? Pô, um vira pro outro e fala, pô, qual é, irmão? Foi mal aquele dia e tal. Tá tranquilo, não, vou tomar uma cerveja. Sem brincadeira, umas 6, 7 pessoas, né? Que eu criei vínculo de amizade e aí você vai esquecendo as histórias, né? Você... Após ofensas. Óbvio, né? Aí você vai, olha e fala, caralho, outro dia o Botafogo Fluminense, eu tava numa roda trocando ideia, bebendo cerveja, olha e falo que esses 2 caras eu conheci, tipo assim, a ponto de cair no soco com esse maluco, né? De um discordar do outro e xingar o outro. Né? Já foi bloqueado e tá aí, tá tudo certo. É porque também acho que aí já é uma discussão mais profunda e não é ideia aqui, mas acho que comportamento digital é um e na vida real é outro. Né? Total, cara. Chega na hora e... E eu acho que o futebol, ele fomenta isso. Né? Por exemplo, às vezes, pô, a gente... Cara, tem nossos trabalhos, nossos afazeres. Né? Às vezes o cara, pô, tem um amigo meu que é, pô, advogado, o maluco é advogado, pô, vai pra tribunal, um maluco sério, barba feita, postura, cara mais formal do mundo. O cara chega no estádio e vira uma criança completa, assim, é outra coisa. O futebol tem essa licença poética. É outra parada. O cara se transforma completamente, né? E aí no digital, ele atrás de um celular, de um computador, né? Tiver que ofender, falar... Mas... É lógico, pô, tem gente que passa do ponto, né? Mas eu acho que quando você começa a ter a maturidade de que o bagulho não é pra você, o cara tá puto com a situação. E aí ele vai entrelaçar uma coisa que ele, tipo assim, discordou pra caralho, ele vai ficar muito puto. Ele vai falar um negócio, mas ele não tá falando aquilo pra você, ele tá puto com o momento, cara. Sim. E aí você tá ali na janela, você vira vidraça também. Vai no bolo, né? Vai embora. Mas, cara, o Botafogo é muito engajada, né? Eu acho que, como eu falei, o mercado de influenciadores do Botafogo, talvez a gente tenha essa medição, tá entre os maiores, entre os clubes, né? E também as métricas que a gente tem nos perfis oficiais do clube também mostram que a torcida é bastante engajada, a gente tá sempre liderando pesquisas. Cara, tu acha que a internet, ela meio que unificou, salvou a torcida, de modo que ela consiga consumir mais Botafogo, ou deixou geral mais doido, assim? Que Botafogo é maluco, ele tem orgulho de falar que é maluco. Né? Porra, eu acho que é um pouco dos dois, cara. Assim, eu acho que o botafoguense, ele utilizou a internet para fomentar aquilo, mesmo na fase ruim, que de orgulho ele ainda tinha no clube. Tipo assim, a gente começou músicas eram criadas, umas 2 músicas da torcida do Botafogo que estouraram aí e tudo mais, elas foram criadas na internet. Sim. Escreveram tal, e cantou, pegou. Né? Aqui embalou a campanha da Libertadores, né? Acho que veio de um movimento digital. Né? Veio do Tempo de Alegria? Sim. Tempo de Alegria foi o pessoal os moleques da Loucos e a música que eles postaram, né, cantando informalmente num churrasco, foi publicada e viralizou. Viralizou e né? pegou, né? E aí pegou, a partir daquilo pega. Então, assim,
E aí você vai postando, você cria uma página, a página tem um nome de um ídolo, esse ídolo tem uma história, você pode contar essa história. E não sou eu, cara, tem vários perfis assim de história do Botafogo que, cara, contam paradas que, se você não tiver ali um arquivo de livros assim, muito rico, né? Um acervo grande, né? Você não teria acesso àquilo, sabe? E eu acho que o botafoguense é a história, sabe? Porra, assim, já não é segredo, né? Eu tô falando isso pra todo mundo já, eu tô escrevendo um livro sobre o Botafogo de 2024, junto com meu parceiro Mauro Betting, que é um ídolo que eu, porra, hoje eu tenho o orgulho de trabalhar com ele, palmeirense, né? Tá escrevendo o livro pra você ver, né? E, cara, assim, as histórias são bizarras, assim, incríveis, né? De superstição, principalmente, é muito supersticioso. Né? Vou contar umas duas aqui que, brevemente, porra, uma da madrasta de um amigo meu, que ela começou a colar nas unhas dela, assim, ela achou um lugar na internet que conseguia imprimir imagens para colar na unha, e ela começou a colar o rosto dos jogadores do Botafogo. Luiz Henrique, Cuiabano, Almada, tudo mais, e o Botafogo foi ganhando. E ela continuou fazendo isso. No dia da final da Libertadores, ela percebeu que uma das unhas dela, tipo assim, postiça, tinha caído. Aí ela foi olhar pro chão, tipo assim, faltava algumas horas pro jogo, era a foto do Grego. E aí ela foi pro estádio, ela viu o jogo no Newton Santos, na FanFest. Sim. E aí ela, tipo assim, quando o Gregory foi expulso, ela começou, porra, culpa minha, né? O bagulho é culpa minha. Aí no fim das contas ela, né, as coisas aconteceram, rolou, o Botafogo foi campeão. Ela é envolvida com a superstição, perde a unha, o cara é expulso com menos de um minuto. Mas ela até hoje jura, tipo assim, o Gregory só foi expulso por causa da minha unha, eu colei errado, né? Aí teve uma outra história de um cara que no Botafogo e Palmeiras, ele, quando rolou o terceiro gol do Palmeiras, que em tese levaria a parada para os pênaltis, né? Ele ligou o carro dele e saiu andando pela rua. Quando ele foi ver o gol anulado, ele prometeu para ele mesmo, agora eu só vou dirigir, né? Tipo, em todos os jogos de volta da Libertadores eu vou pegar o carro e vou ficar dirigindo. Durante o jogo eu fico dirigindo. Durante o jogo. E aí ele parou, ele mora no interior de São Paulo, na Libertadores inteira, final contra o Atlético, ele ficou dirigindo 3 horas seguidas, parou em Guarulhos, e aí ele disse que viu uma fogueira, né? Aí ele falou, pô, isso é um sinal. Aí quando ele foi ver, foi o gol do Júnior Santos. Olha, moleque. Tá muita doideira. Cara, é muita loucura, irmão. Isso aí tomou um prejuzinho de gasolina. Não, sim, mas tá feliz, né? Campeão, É isso. É isso. Talvez se ele não tivesse, né? Talvez se não tivesse feito isso, as coisas não teriam dado certo, né? Vai entender, né? E você é supersticioso? Cara, então... É meio que vem junto, né? Com ser botafoguense, né? Vou te ser sincero, cara. Assim, eu sempre fui muito supersticioso, mas... Na medida que o tempo foi me mostrando que aquilo não tá dando certo, eu tô começando a ficar puto. Foi largando, né? Caralho, mano, não é possível, cara. Repito camisa, repito cueca, faço o mesmo hábito. E aí eu acho que a minha superstição esse ano no ano de 2024, foi essa. Todo mundo, meus amigos, vamos fazer uma promessa. Um vai ficar um ano sem beber, o outro vai ficar um ano sem comer, sei lá, comer carne, uma coisa assim. Eu falei, cara, não vou fazer promessa nenhuma. Pô, mas aí não sei o que. Toda vez que eu fiz promessa não adiantou nada, às vezes é melhor não fazer. A minha promessa, meio cético, né? A minha promessa é, vambora, vamos ver o jogo. Acabou. É isso. Cara, e falando agora um pouco mais de Botafogo, do contexto, já vou lançar uma polêmica aqui, né? Cantar nunca no hino, sim ou não? Pô, eu odeio muito, cara. Eu detesto, assim, eu acho, porque eu tenho uma explicação que ela vai muito além do gosto, né? Por que começaram a cantar nunca? Cara, eu acho que foi um maluco que começou a cantar nunca, e aí isso foi se criando. Mas você acha que isso veio de uma... Assim, a minha percepção, tá? Eu não vou arquibancada há quase 15 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com futebol, mas eu tenho uma ideia de que a galera, sei lá, 30 a mais, talvez não cante nunca. Porque é que foi acostumada a não ter isso. Mas eu acho que está diminuindo. O movimento, a gente está num movimento contrário que ele está diminuindo. Diminuindo o quê? Estão cantando nunca? Eu acho que estão cantando menos. Estão cantando menos. Eu acho que estão cantando, está diminuindo. Porque, tipo assim, cara, eu acho que alguém começou a cantar igual o Fogolê, né? No Fogolê, olê, olê. Mais alto. Mais alto. Né? Então, essa é maneirinha até. Essa é maneira. Essa é legal. Mas porque você tá incentivando o cara a cantar mais alto. Nunca ele quebra o hino, mano. Ninguém... É que nem a outra também, né? Na entrada em campo. Canta, cara. Né? Hoje tem Duba, exatamente. Fizeram, como dizem São Henrique, uns cacos, né? Isso, então, assim, exato. Agora, né? do nunca. O nunca, eu acho que ele quebra o hino e a galera para de cantar. Nunca não tá ligado? dá, velho. Pra mim, a explicação é essa. Eu acho uma merda. Não, claro que é uma opinião pessoal minha. Pessoal, tá? total. Clube não tem nada a ver com mas isso. Mas se você canta nunca, eu te julgo. Se você... Tudo bem.
Mas na dúvida, cante nunca, porque isso faz diferença em campo, né? Então, é melhor beleza. cantar do que não cantar. É né? isso, vambora. Mas não recomendo, né? Enfim, agora, cara, vou te perguntar, vou te falar um ano, você tem que falar o primeiro jogador que vem na tua cabeça. Beleza, Pode ser? vambora. Você começou a acompanhar futebol quando? Cara, Sim, tua lembrança viva, minha lembrança mesmo, 2004, cara. 2004 foi minha lembrança de assim, com 7, 8 anos ali, já começar a devorar Botafogo todos os dias, tá ligado? Então eu vou começar com o ano ruim. Vai. 2004. 2004, Alex Alves. Alex Que Alves, foi, também pô, lembro do Alex Alves. Primeiro, De letra. Porra, cara, primeiro, sei lá, ele e o Caio Ribeiro foram os primeiros caras que eu amava, assim, quando eu era criança, mano. Né? Alex Alves. Foi o primeiro gol do Botafogo que eu vi no estádio, foi no jogo contra o Corinthians do Caio Martins, foi dele. Do Alex Alves. É. Ah, pensei que tinha sido contra o Flamengo, a gente gol de 1x0, gol de letra. É, que dele, esse foi no né? Carioca, Foi no né? Carioca, Esse mais foi, cedo. o Caio Martins foi no Brasileiro esse jogo. Foi 2004 esse gol? 2004. O de letra também? Foi. Né? Verdade. 2009. 2009, Jobson, Jobs. né? Salvou a gente, né? Marcou aquele gol. Só lembro daqueles 2 gols ali, deixando o Miranda na saudade e o Rogério Ceni, né? É isso. 2007. 2007, Dodô não tem outro. É que, assim, a gente tinha um Tinha time... alguns, né? É, porra... Não, assim, eu não tô te perguntando de destaques, mas assim, primeiro jogador que vem na cabeça. É o primeiro que vem na isso. cabeça, com aquela camisa, né, do Botafogo, né? Acho que o Zé Roberto também vem muito na cabeça, aqueles dribles que ele dava. Pô, o destino foi muito cruel, podia ter só o Jefferson ali, né? Se tivesse o Jefferson naquele Faltou, time, né? eu acho que ele tinha ganhado. Bota a gente pra jogar com o Barcelona do Eto'o, a gente ganhava, mano. Ganhava 2. O brasileiro, assim, tava numa era onde os clubes ainda estavam aprendendo a jogar o pontos corridos, né? Acho que era a 4ª edição, se não me engano. Isso. E aí, bateu muito na tecla de que tinha que ter elenco, né? E talvez o São Paulo era um que tinha elenco. Acho que o Flamengo em 2009 quebra um pouco isso, né? Que foi taxado como um time bom, mas que não tinha elenco. Isso. Acertou durante o campeonato. Mas talvez o brasileiro em 2007, eu acho que o Botafogo, com o decorrer, ia acabar sofrendo um pouco. Mas o Carioca, a Copa do Brasil, venceria. Eu também acho. Né? Se a gente não tivesse era sido... muito grande, né? Se a gente não tivesse sido assaltado nas 2 competições, né, seriam 2 taças que pra mim eram iminentes. Né? Eu não acho que ia ser fácil. O pessoal fala, pô, vai atropelar o Fluminense. Eu acho seria que um clássico, né? Acho que ia ser um final, clássico, assim. né? Pau quebrando 2 jogos, mas eu acho que o Botafogo ia Eu ganhar. lembro de um clássico nesse mesmo ano, onde o Botafogo era muito superior ao Vasco. O jogo foi 4x4, cara. Foi. E assim, clássico, né? Foi o Carioca, né? Foi um dos jogos mais incríveis que eu vi, e assim. você via Em claramente... 3 minutos de jogo tava 2x1 pro Vasco. 2x1. Loucura. Doideira. Gol do Luciano Almeida, lembro disso. 2015. 2015, primeiro que me veio aqui foi o Bill, porque eu lembrei agora da situação do Correa, né? Que o repórter, né, acabou se descuidando. Teve uma pergunta... Teve uma pergunta, pô, Bill, seu né? teu irmão, não, pô, acho que é o Angel Correa, né? Não é irmão dele, só tem o mesmo sobrenome. Aí teve aquela entrevista do Bill, pô, mas a gente falou com o teu pai ali. O pai dele já tinha morrido, não Pô, não é possível, meu pai já morreu, mano. Eu lembrei dessa história velho. agora. Foi lá em General Severiano, velho. Ai, cara. que Pô, situação, posso falar um negócio aqui também? Pô, é curioso que, tipo assim, a mulher falou, pô, mas tu tem um problema com mulher. Né? Pô, Também, na mesma entrevista... tem um problema com mulher, teu pai falou que tu é mulherengo. Não, pô, sou casado, mas aí ele foi embora por problemas pessoais, né? Verdade, né? Aí não... No fim das dá contas, a pra mulher saber. acertou, tá ligado? 2010. Desculpa, Bill, pelo amor de Deus. Não. 2010, o Cabril não tem outro, né? Louco Abreu pode estar em alguns anos, né? Meu ídolo máximo, mano, assim, acho que foi um cara que, além da cavadinha, acho que ele foi e pra mim o prime do Louco Abreu foi 2011. O Louco Abreu em 2010 ele mete Concordo. gols, mas em 2011 ele joga pra cá, ele faz gol de tudo que é jeito, gol de fora da área. Ele decide muito jogo, cara. Muito jogo. Um gol de fora da área que eu lembro contra o Cruzeiro, Cruzeiro. na Arena do Jacaré também. Isso, foi isso. 1x0, o gol dele, um chute de longe, né? Nem era Foi. muita característica. Né? Ele tinha acabado de voltar da Copa América. Foi o primeiro jogo, ele entrou do banco, tchum, golaço. Mas 2010 tem um golaço contra o Santos no Pacaembu no último, Absurdo. último lance do jogo. Eu quase caí na porrada com meu pai por causa desse gol. Porque, cara, eu fiquei empolgado com o gol, de tão lindo que ele foi, eu joguei o chinelo na televisão. Aí meu pai ficou maluco comigo. Claro. Eu tinha o quê? 15, 16 anos, eu acho. 15, 14 anos. 2016. 2016, primeiro que me vem à mente, Diogo Barbosa. Jogo Barbosa. Pô, foi o primeiro que me veio à mente assim, mano. Que eu lembro na Arena Botafogo. A dobradinha que fazia ele com o A Vitor dobradinha Luiz. com o Vitor Luiz e eu assisti o jogo bem aqui. Eu assisti o jogo na Norte, só que bem no escanteio. Então eu sempre via que o corredor, lado esquerdo ali, ele estabelando. Tava indo no fundo direto, Ayrton incorporando o Modric naquela época, absurdo. Né? Bizarro, assim. O Ayrton jogou no Botafogo ali de 16 a 17, ele foi um negócio descomunal, mano. Aí, teve um bom papel.
Pra fechar, 2008. 2008? Cara... Pô, eu vou falar o André Luiz, mano. André Luiz, aquele episódio nos Aflitos. Né? Foi, não só os episódios, cara, porque, tipo assim, eu acho que esses episódios eles maquiaram o bom zagueiro que ele é, mano. Cara, ele fez um bom ano, tá ligado? Ele é muito bom, Inclusive, a dupla de zaga foi muito bem esse ano, o Renato Silva e o André Luiz. O Renato Silva veio do ano ruim, em 2007, né? Teve aquela situação do doping, se eu não me engano, no Fluminense. E ele mete o gol no Fluminense, né? Na Taça Rio, né? É só futebol mesmo. Nesse jogo que, na minha opinião, foi o maior confronto de torcidas que eu já vi. Foi que o Dodô tava no Fluminense. Foi o Dodô do Fluminense, e aí o jogo foi... O Washington perdeu o pênalti, o Renato Silva... Cara, tipo assim, as duas torcidas, Botafogo e Fluminense, estavam espetaculares. Maracanã bom demais naquela época. Maracanã, absurdo. E o André Luiz, cara, tipo assim, além das polêmicas dele tomar um cartão na mão do juiz e tal... Eu lembro que eu fui num treino em General Severiano, ele me deu um colete, tipo assim, ele foi super atencioso comigo, com meu pai, assim. Mano, ele ficou trocando ideia com meu pai, tipo assim, papo de meia hora depois do treino. Se amarrou no meu pai, assim, ele falou, pô, valeu, tamo junto e tal. Foi... Cara simples pra gente caramba. boa demais, mano. Agora, Brownie, queria que você falasse um jogador subestimado, Botafogo, e um superestimado. Subestimado? Não vale elenco atual, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, né? Não vou me meter em confusão. Pô, subestimado do elenco atual, eu até acho o Marlon, né? Acho que ele deveria ser mais valorizado. Eu acho que algumas críticas de forma geral, né? De forma não geral. No universo Botafogo. É. Mas assim, beleza. Você tem, pô, mas eu tenho a questão da marcação. Mas, pô, pra marcar você tem o Gregory. Sim. Né? Pô, se o Marlon soubesse marcar que nem o Gregory e dar o lançamento que ele dá, ele tava no Real Madrid, irmão. O Marlon tá jogando tá muito há 3 temporadas, é impressionante, pelo menos, desde o Atlético Goianiense. Quantos treinadores a gente teve, ele é o único titular fixo, absoluto. Né? No ano passado a gente teve... Pô, antes do Júnior ter a lesão que ele teve, não tinha cadeira cativa. Era Savarino, às vezes ficava no banco, entrava o Júnior, às vezes vinha o Igor, às vezes vinha o Tiquinho, às vezes o Luiz. Depois que o Júnior acabou machucando, aí que o quarteto se consolidou, né? Ganhou uma cara, né? E o Marlon, titular. Mas enfim, subestimado, cara, de um modo geral, assim, no Botafogo. Você viu, aquele cara que a torcida odiava e tu falava assim, pô, a implicância. Porra, cara, eu vou te falar, eu acho que um cara que eu me lembro, que eu achava que pegava um pouco no pé dele, né, no começo, né? Não era um primor de jogador, mas que eu... Mas tinha um exagero. Eu ficava numa discussão, era uma discussão até parecida no Matheus Fernandes, em 2017. O Matheus Fernandes, ele tinha um índice, pô, muito bom, assim, você via as estatísticas do cara, o cara ia muito bem, tanto é que, porra, não à toa, o cara foi vendido pro Barcelona, hoje, né, é um bom jogador do Bragantino, né? E, pô, não marca, fica nessa de não marca. E eu ficava na discussão, falei, brother, pra vocês marcar é só dar carrinho, mano. Tipo assim, o carrinho é importante, a porrada é importante. O cara roubava a bola. Mas dá pra marcar ali também, pô, ocupando espaço, interceptando passe. E ele faz muito isso, né, mano? Então, assim, eu citaria ele. Um superestimado, mano. Porra. Como é que eu vou falar isso sem me meter em problema, mano? Qualquer coisa a gente corta. Eu tô tentando pensar aqui, cara. Cara, porra... Pode ir lá atrás. Eu tava numa discussão, porque agora eu me esqueci o nome. Pô, cara, um cara que eu achava, tipo assim, eu achei superestimado, assim, eu lembro até hoje que era o Navarro, não o de 2020, uruguaio? né? O uruguaio. Eu achei que ele fez um bom papel. Ajudou. E aí rolou aquela situação, pô, ele vai ficar, ele vai sair. E aí ficou um tempo todo, pô, tem que voltar esse cara. Eu falei, cara, pô, mano, eu não acho que ele contribuiria dessa forma na Série A. Eu lembro numa discussão, pô, até acho o Sassá melhor que ele. Pô, você tá de sacanagem isso aqui. O Sassá meteu o gol pra cacete no ano seguinte, né? Acho que é por aí, mano. Fugir também, né? Me meti com um problema. Impossível, problema com o gringo, o cara tá lá no buraco no Uruguai, lá não tem problema. Isso aqui. Mano, não tem como. Brauner, obrigado pela tua participação. Tamo junto. Cara, um recado final aí pra torcida que tá acompanhando o clube nesse Mundial de Clubes. É lógico que é uma janela desse ano, o ano ainda tem o segundo semestre pela frente. E o que você pode falar pro torcedor que tá aqui em Los Angeles e que tá no Brasil? Cara, eu acho que o recado é desfrutem, né? E aí eu quero chamar a atenção de que isso não é café com leite, não quer disputar. Não, mano, o Botafogo vai competir, né? Sabe das dificuldades de se enfrentar grandes adversários, pô, de investimento multibilionário. Mas é desfrutar nesse momento, cara. Sim, há 4 anos eu tava vendo as memórias do meu telefone e eu tava comemorando um jogo de portões fechados. O Botafogo venceu o Remo por 3-0 com gol do Chay. Inclusive um abraço pro Chay, que foi um parceiraço. Parceiro. Né, importantíssimo na história do Botafogo. Há 4 anos a gente teve aquele gol que abriu o portal, né, cara, que foi o gol do Romildo contra o Confiança, que a partir dali tudo começou a dar... Esse gol ficou marcado. Marcado, né, porque a partir dali... Foi a estreia dali... do Anderson, talvez. Isso, foi a estreia do Anderson, né?
e tudo começou a dar certo. O Botafogo de 14º é campeão, vira SAF, John Textor, e tem óbvios percalços, né? A gente sabe eu acho muito maneiro o ponto de partida ser o gol do Romildo. Gol do Romildo, né? Em Aracaju. Del Piage, né? Del Piage, né? Em Aracaju. Não, é sensacional, cara. Assim, foi um golaço, né? Mas... e 4 anos depois, irmão, a gente estava discutia como que o Botafogo ia... Né, se o Botafogo ia continuar vivo, se ia continuar existindo. Eu lembro da comemoração que foi quando o John, não só quando o John assumiu, mas quando o John depositou os primeiros 50 milhões de reais. Tipo assim, cara, gol, porra, né? Que isso? Gol do Botafogo. E hoje a gente nem... quando que o John vai depositar tal dia? Porra, irmão, agora a máquina tá girando, irmão. Então, assim, o Botafogo, mais uma vez, tá vivo na Libertadores, tá na mata-mata de Libertadores. Eu quero a busca dessa Copa do Brasil, vou te falar, eu tô numa sede dessa Copa do Brasil pra zerar esse game logo. A obsessão que eu tenho, acho que muita gente marcar tem. Presença é o título todos, que eu né? gostaria, né, nesse ano, principalmente. E acho que tá muito acessível. Estamos competindo e vamos competir, né, ao longo dos próximos anos. É desfrutar essa Copa do Mundo de Clubes, porque, repito, não vai ser a primeira, não vai ser a única que o Botafogo vai disputar. É a primeira. Mas eu tenho muita fé que o Botafogo vai estar em 2029 de novo. Irmão, obrigado. Até a Tamo próxima. junto. Você tá em casa aqui. Sempre um prazer, cara. Família, tamo junto. Fica ligado aí. Botafogo TV especial em Los Angeles. Alto nível, programação diária. Se inscreve, curta, siga nosso canal, ativa o sininho e tudo mais que tem que fazer. Valeu. Valeu.